Mas a gente está então no terceiro encontro. A gente teve bastante conversa sobre questões preliminares acerca do Apocalipse. A gente conversou sobre a origem da literatura apocalíptica, para entender o contexto, os quadros, que não era só o Apocalipse, que é um gênero literário que visitou e que permeou mais de um livro, vamos dizer assim, durante pelo menos 400 anos, 2 séculos antes de Cristo, 2 séculos depois de Cristo, embora a literatura apocalíptica, mesmo embrionariamente, tenha surgido no cativeiro babilônico. A gente viu isso na nossa primeira aula, né, num resumo muito breve, muito generalista, a gente viu muito mais coisa, claro. Na segunda aula a gente foi conversar mais sobre o Apocalipse, a aplicação dos princípios de interpretação dentro do Apocalipse, vimos o contexto histórico, vimos o contexto cultural, acerca dos destinatários, vimos sobre a autoria, sobre a data, aquelas questões que a gente precisa entender a respeito do livro antes da gente entrar nele. A gente ainda não vai entrar no livro, não desanimem, por favor. Mas a gente vai fazer agora uma visão da teologia do Apocalipse, antes de a gente começar a entrar. Apocalipse 1, Apocalipse 2, Apocalipse 3. Vamos entender o que está por trás da teologia do Apocalipse e como as pessoas geralmente enxergam um Apocalipse. Essa parte é uma parte mais densa que as outras. Talvez a gente leve as 2 aulas restantes para falar sobre isso. Para então, no segundo módulo, a gente entrar de sola, vamos dizer assim, né? Entrar de carrinho no livro propriamente dito, pegando Apocalipse, as sessões do Apocalipse, a gente vai ver sobre isso, os temas, o próprio livro, né? A partir do capítulo 1, no nosso segundo módulo. Mas nesse primeiro módulo eu acredito que talvez a gente leve um pouquinho mais de tempo, mais de uma aula, 2 aulas. Para os irmãos terem uma ideia, são 53 slides, 51, 52 slides. A gente não vai conseguir passar por todo esse assunto hoje. Então certamente a gente vai entrar na outra aula para conversar e finalizar sobre a teologia do Apocalipse, tá? A gente vai conversar sobre a teologia do Apocalipse. E uma breve introdução à ideia de teologia. Teologia, a gente pode pensar como o seguinte: quais são as verdades de Deus? Teologia é isso, tá? Theo, vem do grego, é Deus, e logos, que é o estudo de Deus, são as verdades acerca de Deus que a gente extrai do livro bíblico, que a gente extrai das Escrituras, nesse caso que a gente extrai do Apocalipse. E não somente verdades a respeito de Deus, mas verdades a respeito da igreja, verdades a respeito do homem, da humanidade, da criação e etc. Coisas que envolvem diretamente a ação de Deus. Então, a gente vai conversar sobre isso. E quando a gente fala em teologia de um livro, a gente tem que partir de algumas questões que a gente não pode perder de vista. A primeira coisa é que os escritores, eles possuíam uma agenda. Os escritores bíblicos possuíam uma agenda, tá? Eu vou falar sobre os 2 primeiros tópicos juntos. Eles não escreveram os livros, vamos dizer assim, eu já falei isso antes, né? Eles não psicografaram os livros. Eles não entraram em transe e começaram a produzir um livro. Não. Paulo, eu vou dar alguns exemplos. Paulo um dia pegou, sentou e falou assim: olha, vou escrever uma carta aos romanos. Eu vou escrever uma carta aos romanos. E Paulo nunca tinha tido contato com os romanos. E ele começa então, eu, Paulo, sou aqui apóstolo, tal, aos irmãos que estão em Roma, a graça e a paz do Senhor Jesus. Oh, meus irmãos, eu tenho ouvido falar de vocês que estão aí em Roma, e dou graças a Deus. Paulo começou a escrever, ele quis escrever, ele teve a intenção de escrever. Os temas que ele abordou, ele queria abordar, ele abordou justificação pela fé, ele abordou a respeito da obra de Cristo, a salvação em Cristo. Ele foi escrevendo aos irmãos de Roma, e aquilo que ele queria escrever. Mas aquilo que ele queria escrever, as palavras que ele utilizou e a produção da pena dele, dos escritos dele,
foram plenamente inspiradas por Deus, inspiradas pelo Espírito Santo. A gente já conversou sobre a segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 29, se não me falha a memória, que Pedro vai falar que homens inspirados por Deus, pelo Espírito, falaram da parte de Deus, produziram as Escrituras. Pedro assevera isso. E Pedro vai falar, inclusive, a respeito das cartas de Paulo em outro lugar. Ele vai falar, Paulo, eu sei que Paulo escreve... Pedro fala desse jeito, eu sei que Paulo escreve um tanto difícil para você, às vezes é difícil entender o que Paulo escreve, mas é da parte de Deus, é da parte de Deus, é Escritura, ele tem a autoridade apostólica no escrito. Isso é o que a gente chama de inspiração verbal plenária. Agora a gente aprendeu um nome feio e difícil. O que é inspiração verbal plenária? Deus inspirou as palavras, é a inspiração verbal, e ela plenamente é inspirada por Deus, plenária. Então, a inspiração plena das palavras que foram produzidas nas Escrituras. Isso quer dizer que não somente a Bíblia é palavra de Deus, não somente a Bíblia é palavra de Deus, mas as palavras contidas nas Escrituras são palavra de Deus. As próprias palavras são palavras de Deus, porque Deus inspirou, Deus moveu, homens movidos pelo Espírito, é o que Pedro diz. Eles escreveram as Escrituras, eles falaram da parte de Deus. Então essa inspiração a gente não pode perder de vista, porque a teologia, ela é tanto uma agenda do escritor. João tem a sua visão teológica, ele andou com Jesus, ele fala a respeito de Jesus, e ele também foi inspirado por Deus na produção desses escritos, as palavras, e plenamente inspirado pelo Espírito Santo. E olha que interessante, como que João, ele coloca nos escritos dele a teologia e a agenda dele. Olha que interessante. Em 1 João, capítulo 1, verso 1, a primeira carta de João, capítulo 1, verso 1, João ele parece combater uma heresia que estava entrando no meio da igreja de que Jesus não tinha se encarnado. Era uma heresia chamada serentianismo, ela era uma espécie de um primeiro gnosticismo, a gente chama de protognosticismo. O gnosticismo ele tinha como base essas heresias, docetismo, serentianismo, eles tinham como base o quê? Olha, é o pensamento platônico, a filosofia platônica, tá? Eles tinham o seguinte pensamento, a matéria é má, Platão trabalhava essa ideia, o espírito é bom. Ora, se a matéria é má e o espírito é bom, Jesus não pode ter feito carne, porque senão ele seria mau. Então ele tem que ser espírito para ser bom. Então Jesus não se fez carne. E João vai combater, ele tem uma agenda. E ele vai produzir teologia quando ele escreve. Ele vai falar, o que era desde o princípio, ele está falando a respeito de Jesus, o verbo, e que ouvimos, vimos, com os nossos próprios olhos, as nossas mãos, apalparam ele, apalparam. Jesus se fez carne, João está falando. Ele vai falar em outro lugar, olha que interessante, em 1 João 4,2, ele vai falar assim, vocês vão conhecer o Espírito de Deus no seguinte teste, todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne, é de Deus. Havia um problema instalado e havia uma intenção do apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, a combater esse problema que estava no meio da igreja. Isso acontece em Apocalipse, não nesses termos, não é a respeito da dúvida acerca da humanidade de Cristo, da encarnação de Cristo. Mas acontece que há teologias por trás do livro de Apocalipse que visa estabelecer, que visa corrigir caminhos. Não à toa, o livro de Apocalipse foi escrito às 7 cartas da igreja que estavam passando seus problemas, que tinham seus problemas. Ok? Então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente vai falar de teologia é que o Apocalipse não é diferente de outros livros da Bíblia. Há uma agenda do apóstolo, embora ele tenha visto, haja visões, revelações, mas há pontos ali que foram escritos não por ordem de Jesus, ou não de coisas que ele viu, mas do próprio apóstolo escrevendo, a própria abertura. Ele vai começar o livro como? Revelação de Jesus Cristo, a quem Deus quis fazer conhecer as coisas que em breve hão de acontecer, e que ele quis revelar ao seu servo João.
João está fazendo um prólogo, está fazendo a introdução do livro dele, da carta dele, é ele que está escrevendo aquilo ali, ele não viu, ninguém falou, não, é a intenção, é a intencionalidade do autor, a agenda do autor escrevendo o livro. Então a gente tem que ter em mente isso, o Apocalipse, ele foi intencionalmente escrito, relatando, descrevendo visões e revelações que o apóstolo João teve em Patmos. Mas há uma estrutura, há um desenvolvimento, há uma intenção de João ao escrever o Apocalipse. Beleza? Dúvidas com relação a isso? Se tem, podem levantar a mão, se não, fazer igual o juiz de paz, cale-se para sempre. Vamos lá então. Qual que é a teologia do Apocalipse? Primeira coisa que a gente já viu e a gente vai aprofundar um pouco, é que o Apocalipse ele faz uso abundante do Antigo Testamento. É o livro do Novo Testamento, assim, disparado, que mais faz referências ao Antigo Testamento. E isso faz parte da teologia do Apocalipse, essa intertextualidade. Ele usar textos do Antigo Testamento, seja Deus mostrando alguma coisa, seja o próprio apóstolo João intencionalmente escrevendo, ele vai usar partes do Antigo Testamento. São 278 referências diretas a eventos do Antigo Testamento, profecias do Antigo Testamento, e cerca de 500, incluindo essas 278, alusões, 500 ecos do Antigo Testamento no livro de Apocalipse. E aí a gente vai encontrar o livro do profeta Isaías, a gente vai encontrar texto do profeta Daniel, referências ao profeta Daniel, referências a Salmo, a Ezequiel, a Zacarias, referências a Jeremias, referências a Lamentações de Jeremias, referências ao Gênesis, e talvez aí seja, para mim, a parte mais bela do Apocalipse, mas a gente só vai ver lá quando a gente estiver falando do capítulo 19, capítulo 18, mas para mim é a coisa mais formidável, que a gente vê que a Bíblia realmente é inspirada por Deus, que uma cabeça humana não conseguiria produzir e intencionalmente escrever aquilo que ele escreveu. A gente vê que é inspirado mesmo pelo Espírito Santo, embora tenha sido intencional, vamos dizer assim, são as visões. E essas visões trazem um desfecho de toda a Escritura, de toda a história da Palavra de Deus, que é uma coisa formidável. Não vou adiantar não, mas eu particularmente fico bastante impressionado quando eu vejo essas questões, como elementos do Apocalipse apontam para ocasiões do passado e fecham a história. Não é à toa que o Apocalipse é o último livro da Bíblia. Não é à toa. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos dessa intertextualidade. São exemplos pequenos, há muito mais e talvez até mais relevantes. Eu peguei os exemplos mais pequenos para caber no slide, ficar fácil só da gente enxergar e ver que há uma correlação entre o Apocalipse e o Antigo Testamento. Um exemplo aqui, na apostila que eu disponibilizei ontem, vão ter N outros exemplos. Então, o Antigo Testamento trata a respeito de tribulação, em alguns eventos, de uma tribulação que o povo de Deus passa, e o Apocalipse também trata. A gente vê, por exemplo, lá em Apocalipse 12, 14, olha só, uma mulher que João vê, e que fala o seguinte, que foram dadas asas àquela mulher, como de águia, para que ela voasse para o deserto, para o seu lugar, onde é sustentada durante tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente, que é o dragão, o diabo. Olha, tempos, metade de um tempo estabelecido. E o que quer dizer isso? Aí vai lá o profeta Daniel, disse o seguinte, que o anticristo se levantaria, uma figura se levantaria e falaria contra o Deus Altíssimo, oprimiria os santos do Altíssimo e tentaria mudar os tempos e a lei, e os santos seriam entregues na mão dele. Opa, tribulação, lá aquela mulher estava fugindo da serpente, com asas como águia, esses aqui são entregues na mão de um homem ímpio, por um tempos e metade de um tempo. Opa! Olha que interessante, há uma correlação aqui entre o que estava escrito lá em Daniel 7, 25 e o escrito em Apocalipse 12, 14.
Outro ponto comum que a gente vê sendo relatado é a idolatria, a condenação da idolatria ou a situação idólatra dos povos da terra. Aí a gente vê lá em Apocalipse 12, 14, não, está errado, tá, meus irmãos? Isso ali é Apocalipse 2, 14, se não me engano, vou conferir se é essa a referência mesmo, porque coincidiu, eu vou dar a referência certa aqui agora. Os irmãos já ouviram falar em copia e cola? Você copia o slide, cola e depois só vai mudar as coisas e aí às vezes fica uma coisa sem mudar? Pois é, em Apocalipse 2, verso... ali está falando da doutrina de Balaão, não é isso? É 2,14 mesmo? Então é isso mesmo, 2,14, obrigado Paulo. E aí Deus vai falar o seguinte: tenho porém contra vocês algumas coisas, estão aí, isso aí é a carta, a mensagem à igreja de Pérgamo. Tenho contra vocês algumas coisas, estão aí no meio de vocês aqueles que sustentam a doutrina de Balaão. Opa! Balaão fez o quê? Ele ensinou Balaque, um rei inimigo de Israel, a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Interessante. Isso é uma referência lá a Números 24 e 25, e depois citado também em Deuteronômio 31, 15 e 6. Números 24 e 25 vai relatar esse evento. E Números 31, 15 e 16 vai afirmar que Moisés disse ao povo de Israel: por que vocês deixaram viver todas as mulheres? Eis que essas mulheres, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor. Então a gente tem aí mais uma referência bem clara do Antigo Testamento no Apocalipse. Por isso é importante a gente também ter visão, um conhecimento do Antigo Testamento na interpretação do Apocalipse. Outro ponto comum, o cuidado divino, a ação de Deus na vida dos crentes, na vida do seu povo, na vida do povo da aliança. Então a gente vê lá em Apocalipse 7,3, que Deus marcaria os seus com selo, ele selaria os seus na testa. Claro que isso é uma figura, né? O selo mesmo que nós recebemos é o selo do Espírito Santo. Mas dizendo, verso 7,3, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Aí a gente corre lá para Ezequiel, capítulo 9, verso 4, que diz o seguinte: e lhe disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. É uma alusão a um texto de Ezequiel, na visão de João, uma alusão ao texto de Ezequiel. A gente tem outro ponto comum, e talvez esse daí é o mais complexo, eu vou parar um pouquinho nele aqui para explicar um pouquinho sobre isso, tá? Já vou bater a carteira do que a gente vai ver lá na frente, mas eu já vou explicar. Armagedon, a batalha final. A gente tem uma ideia do Armagedon muito associada à ideia de Apocalipse na cultura popular. É o fim dos tempos, é o fim de tudo. A gente tem aquele filme Armagedon lá, que é o asteroide vindo para a Terra, vai colidir com a Terra e destruir toda a Terra. É o Armagedon, né? O nome do asteroide. Mas o que é Armagedon? Armagedon, meus irmãos, nada mais é do que o nome de um monte. O nome de um monte. Se a gente for lá no hebraico, Armagedon é grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra está em grego, ela já é uma adaptação da palavra em hebraico. A palavra em hebraico é Har-Megeddo. Har-Megeddo. Então o Har-Megeddo virou o Armagedon no grego. Har significa monte, Megeddo é um nome do monte. É o Monte Megido, que está lá em Israel. É um monte pequeno, é uma colina, não é uma montanha enorme, grande, não. É um monte, é uma colina, continua lá.
do mesmo jeitinho. Está vendo isso aí? O povo fica com medo do Armagedon. O Armagedon é isso aí, ó. Está vendo? É isso que é o Armagedon. O Har Megiddo, o Monte Megido. E a palavra de Deus, tanto no Apocalipse, também no Apocalipse vai fazer uma referência. É porque lá, a gente vê o Apocalipse falando, isso aqui, que então se juntarão os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. É o Har Megiddo, que já deu uma ajustada ali no grego e virou Armagedon. Mas Zacarias falava a respeito disso. Essa batalha também ela é prevista em Zacarias. E esse lugar também é previsto em Zacarias. No verso 11 do capítulo 12. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será tão grande como o pranto de Hadad-Rimon no vale do Megido. O que é o vale do Megido? É a parte baixa do monte Megido, do Armagedon. Então há uma referência, inclusive, ao Armagedon, a essa batalha, a essa luta escatológica, essa batalha final, predita também em Zacarias capítulo 12, verso 11. Outro ponto comum é o tratamento de Deus com o seu povo, e aqui eu quero chamar uma atenção especial. A gente vai ver como no Apocalipse, às vezes o escopo ele é ampliado. A Bíblia, ela tem uma coisa que a gente chama, quando a gente vai estudar as Escrituras, a revelação das Escrituras, a gente vai ter uma coisa chamada revelação progressiva. Deus, ele começou lá no início a manifestar a sua vontade, digamos assim, na forma de uma sementinha. Até chegar no momento em que essa revelação ela vai se ampliando, ela vai se ampliando, ela vai se ampliando, e quando chega em determinado momento, ela já não é mais uma sementinha, ela já é uma árvore crescida, completa, com frutos, por aí. Então, eu quero só trabalhar essa ideia. Quando Adão e Eva pecaram, Deus prometeu a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Quando você anda mais um pouquinho na história, você vê Abraão, e Deus fala assim, olha, eu te darei uma terra, te darei uma descendência, e por meio dessa descendência, todas as famílias da terra serão benditas. Aí você anda mais um pouquinho, chega lá em Moisés, olha, você vai ter um cordeiro que vai ser sacrificado para salvar a nação de Israel, porque o destruidor vai passar na noite da Páscoa e vocês serão livres do Egito. Esse escopo vai ampliando da questão da salvação. Aí quando chega em Davi, Deus fala assim, olha, você vai ter um descendente que se assentará eternamente sobre o trono, etc. Até chegar em Jesus, que é o ápice da revelação divina. Em Jesus, tudo aquilo que começou como uma sementinha, como descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, se cumpre em Cristo de uma forma completa, visível, palpável, com tantos atributos, tantos acontecimentos. É a concretização de tudo aquilo que começou como uma sementinha, foi se expandindo, foi progressivamente sendo revelado até se manifestar em Cristo. A gente vê isso em Apocalipse. Apocalipse, o escopo da revelação, ele amplia. Quando a gente está lá no Antigo Testamento, é uma pequena semente que está sendo mostrada a respeito de um tema. Quando vai no Apocalipse, esse tema se expandiu de tal forma que o escopo é muito maior do que aquele. Quer ver? Um exemplo, o reino de sacerdotes. Moisés reuniu o povo lá em Êxodo, lá no Monte Sinai, Deus falando a Moisés a respeito do povo de Israel. E olha o que Deus fala a respeito do povo de Israel a Moisés. Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Olha que interessante. Uma nação, um povo, bem estabelecido, bem identificado. Quando a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 5, versos 9 e 10, o escopo é outro, embora o sentido seja o mesmo.
Então ali começaram a cantar cânticos de louvor a Deus, a gente vai falar sobre isso, na sala do trono, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso na teologia, nos temas teológicos, mais na frente. Mas lá naquela visão que João tem, que ele é levado ao céu, colocado num lugar onde estava preparado um trono e assentado alguém, e todos ao redor cantando assim, ó, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste e sacerdote. Já não é mais só a nação de Israel. O escopo foi transformado. A revelação, ela se ampliou nesse momento. Não é mais um povo, não é mais uma nação. Israel não é identificado mais como os filhos de Jacó. Israel agora é identificado como gente de todas as tribos, línguas, povos e nações. É a igreja, esse povo que agora é reino e sacerdote, ou reino de sacerdotes. Beleza? Dúvidas até aqui, gente? Sobre essa intertextualidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Contribuições? Não? E aí fica aquela advertência, a mesma advertência que eu trouxe na aula passada agora. Ah, pastor, então quer dizer que o livro de João, o Apocalipse, foi inventado por João para ter esses detalhes do Antigo? Não, não é isso. Não é isso. João viu coisas que eram aderentes ao Antigo Testamento. Ele ouviu coisas aderentes ao Antigo Testamento. E registrou isso no livro do Apocalipse. Ele está de livre e espontânea vontade, ele não está psicólogo, mas ele viu, ele ouviu, e ele está escrevendo aquele que ele viu e ele ouviu, e que faz referência ao Antigo Testamento. Não é fruto da imaginação de João. Beleza? Ok? Maravilha. Essa advertência a gente precisa ter em mente, senão a gente começa a colocar em dúvida o escrito. Olha, mas será mesmo que, já que tem tanta coincidência assim, será que João não deu uma ajudinha para Deus ali, colocou tudo que foi registrado no livro, seja fruto da visão, da revelação, seja fruto do coração, da mente, da agenda do apóstolo João, foi plenamente inspirado pelo Espírito Santo, palavra por palavra. É a inspiração verbal plenária. Por isso que eu falei no início a respeito dessa inspiração verbal plenária, para a gente ter isso em mente. Tudo, palavra por palavra, foi inspirado pelo Espírito Santo. Diga lá, Maurício. Salmo 128, não é isso? Isso faz sentido. Só que o que é belo no Apocalipse, que talvez seja o mais interessante no Apocalipse, é que existem alusões, existem situações que João ele faz um discernimento que é estranho, que é diferente. Um exemplo disso é o que está lá em Apocalipse 19. Eu vou rapidinho aqui lá em Apocalipse 19, só para mostrar para vocês como é interessante. Porque tem coisas que você vê que é da teologia e é do discernimento de João. Tem coisa que ele escreve que ele não viu, mas ele sabe, de alguma forma. Tem coisa que ele escreve que ele não ouviu, mas ele sabe. Então, eu vou ver se aqui é o 19 mesmo ou é o 17. Deixa eu pegar aqui. Não, acho que não vai ser nenhum dos dois, acho que vai ser lá no 12. É lá no 12. Perdão. Há uma relação não só do que Deus mostra, do que Deus revela, mas ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz associações que vem da história, do que ele aprendeu, é claro, que ele faz essa associação, mas é uma coisa assim, muito interessante. Apocalipse 12, 9, é Apocalipse 12 mesmo.
E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Olha que interessante, ele viu um dragão, toda a visão dele é um dragão vermelho, com 7 chifres na cabeça e por aí vai, ele vai descrevendo aquele dragão. Mas ele sabia, ele teve o discernimento, o entendimento que aquele dragão, ele era a primeira coisa, a serpente antiga lá do Éden. Ele entendeu, quando ele fala que é a antiga serpente, ele fala assim, é a serpente lá do princípio. Que é Satanás, o diabo, o sedutor de todo o mundo. Isso ele não viu, ele viu um dragão. Você está entendendo? Agora ele colocou, inspirado pelo Espírito Santo, o entendimento teológico, a visão teológica do que aquele dragão significa, do que aquele dragão de fato era. E ele vai fazer referência a Gênesis. Ele é a antiga serpente, a serpente lá do princípio, Satanás, diabo, sedutor de todo mundo. Entendeu? E é isso mesmo, ele ouve, mas há uma associação que é impressionante, que João faz. Ele tem uma perspicácia, vamos dizer assim, em fazer o entendimento, trazer o entendimento e fazer a associação entre o que ele está vendo na hora de escrever. Isso aqui Deus não mandou ele escrever, vamos dizer assim, pega e escreve, esse dragão, não. Ele entendeu que aquele dragão era a antiga serpente, lá do Gênesis. Fala. Já tem alguma coisa no começo do filme que é importante para entender o final da história. Perfeito, e eu pego esse gancho, que a gente falou isso, Apocalipse ele não é o último livro da Bíblia à toa. Não é por acaso que Apocalipse é o último livro da Bíblia. Ele é o grande desfecho da Bíblia. Eu vou atropelar. Uma das coisas que me deixa mais impressionante que eu falei, que eu não ia falar, e eu vou falar agora então, é justamente essa passagem aqui. Vamos ler rapidinho aqui, então, juntos? Apocalipse 12. Olha como que João, a visão que João tem, o entendimento que ele traz e o desfecho de toda a história. A gente tem uma história que é a história da redenção narrada de Gênesis e Apocalipse. Gênesis abriu essa história, Apocalipse fecha essa história. Olhem Apocalipse 12, que interessante. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo. Eu não vou entrar no mérito do que significam essas imagens, não. Eu vou entrar só no mérito dessa coisa da grande história e como o Apocalipse fecha essa história. Beleza? Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que se acha grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. O que é isso aqui? Aí a gente vai lá no verso 9 e entende que aquele dragão é a antiga serpente. O que é isso aqui? E porém inimizade entre a mulher e a serpente, entre a tua descendência e a sua descendência. O dragão estava lá, a semente da serpente estava lá para devorar a descendência da mulher, para combater a descendência da mulher. Ele é a antiga serpente do princípio, que é inimiga da descendência da mulher que estava para dar à luz, e ele estava aguardando para devorar. E aí a gente vê que o relato continua, que nasceu um filho varão, que regeria todas as nações com vara de ferro, falando que Jesus é o descendente da mulher prometido em Gênesis 3,15. Vocês entendem como que há um desfecho para a história bíblica de uma forma maravilhosa, que não é à toa, que o Apocalipse vai fazendo alusão, vai fazendo uma trama, uma intertextualidade com os eventos do Antigo Testamento, porque é um grande enredo, é uma grande história chegando ao seu final. E olha que interessante, eu vou mais além aqui, abra comigo Apocalipse 20. Deixa eu ver se é Apocalipse 20, Apocalipse 18.
A gente vê já a partir do Apocalipse 18, 19, 20 e 21, um contraste entre duas cidades, a Babilônia e a Nova Jerusalém. A gente vê um contraste, claro. A gente conversou que uma das características da literatura apocalíptica é a dualidade. Então você tem uma cidade perversa e uma nova cidade, criação de Deus, para onde os remidos vão. A cidade perversa é chamada no Apocalipse de Babilônia. A nova cidade é chamada de Nova Jerusalém. O interessante é que essa cidade da Babilônia, ela sofre juízo, ela sofre a ruína, ela cai. E João começa a trabalhar elementos característicos da cidade da Babilônia, que remetem ao Gênesis, ao início do Gênesis, à formação das cidades dos homens, não a cidade de Deus. Olha que interessante, abra comigo Gênesis, capítulo 5, Gênesis capítulo 5, deixa eu ver, Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, vou ler a partir do verso 17. Olha só que interessante. Caim teve 3 filhos. Caim. Nessa história da redenção, que é a grande história da redenção, ela vai falar a respeito de um conflito, de um grande conflito. Opa, saiu os slides. Então, a gente fala sobre a teologia, os temas teológicos semana que vem, a gente fecha isso aqui agora. Então a gente vê que os filhos de Caim, eles começaram, Caim construiu a primeira cidade. A Bíblia fala que a primeira cidade foi construída por Caim. Caim, nas escrituras, ele é identificado como semente da serpente. Assim que termina ali Gênesis 3, que Deus traz e fala lá que havia a semente da serpente e a semente da mulher, a gente vê que Gênesis traça duas genealogias, a genealogia de Sete e a genealogia de Caim. O que está sendo trazido ali é justamente isso, a genealogia do filho da mulher, que é a genealogia de Sete, e a genealogia do filho da serpente, da descendente da serpente, da semente da serpente, que é a genealogia de Caim. Caim foi aquele primeiro homem a estabelecer uma cidade, diz a palavra de Deus. E aí a gente vê que ele teve 3 filhos, na verdade Caim teve 3 filhos, ele teve um filho, que por sua vez teve filho, que por sua vez teve outros filhos, 3 filhos. Olha só, coabitou Caim com a sua mulher, Gênesis 4,17, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade, esse Enoque não é aquele Enoque que foi trasladado não, é outro Enoque, tá irmãos? Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, como seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade gerou a Meujael a Metusael a Lameque. Aí entra Lameque na história. E Lameque tomou para si 2 mulheres, 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Esse é os pais dos que habitam em tenda e possuem gado. Beleza? Jabal habita em tenda e possui gado. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai dos tocadores de harpa e de flauta. Então, ali ele começou vamos dizer assim, a tradição dos instrumentos musicais, mas ele faz bem claro assim, os tocadores de harpa e de flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Então a gente vê então que Lameque, descendente de Caim, teve 3 filhos. Caim plantou uma cidade, criou uma cidade. Lameque, descendente dele, teve 3 filhos. Um chamado Jabal, que vivia em tendas, que tinha as tendas e era mestre na pecuária, vamos dizer assim, ele criava gado. Misericórdia. O segundo era Jubal, que tocava flauta e harpa. E o terceiro era Tubal-Caim, que ia lá e era artífice lá era a idade do bronze, né, aqueles dias. É o que nós chamamos hoje da idade do bronze. Então ele fazia produtos em bronze, de siderurgia, vamos dizer assim. Quando você vai lá para Apocalipse 18, a gente vê a queda da cidade, a queda da Babilônia, a queda da cidade perversa. E a gente lê o seguinte em Apocalipse 18. Então o anjo se levantou com uma pedra grande, uma pedra de moinho, e lançou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto
será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E a voz de arpista, e a voz dos músicos, e a voz dos tocadores de flautas, e a voz dos clarins jamais se ouvirá, nem de artífice algum, que qualquer arte jamais se ache em ti, e nunca mais ouvirá o ruído da pedra de moinho, né, trazendo a ideia da agricultura, da pecuária. Nunca mais se ouvirá o ruído da pedra de moinho, e também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo, nem voz de noiva. E ele continua. Aqui ele faz uma alusão direta à cidade de Caim, a cidade da semente da serpente, que tinha o cara da agricultura e pecuária, que tinha o cara da flauta, da harpa e da música, e que tinha o artífice. Ele falou, isso acabou. Essa semente, a semente da serpente, a cidade dos homens, a cidade perversa, será lançada no mar como uma pedra de moinho. O que reinará, o que restará, o que prevalecerá é a nova Jerusalém, a cidade de Deus. Isso fechando, pegando lá do Gênesis, o começo da história. E eu fico muito impressionado com isso. Não sei os irmãos, eu fico muito impressionado. Eu fico muito impressionado. Como que Deus, Ele trouxe a João questões, revelações, visões, que são extremamente aderentes, referentes a coisas lá do Gênesis, do início da história, mostrando o Apocalipse como desfecho daquilo. Entre Gênesis e Apocalipse, é uma grande história, como Paulo falou, um grande enredo de conflito entre a serpente da serpente e a semente da mulher. Isso que a Bíblia é. A história da redenção é um conflito entre a semente da serpente e a semente da mulher, com a semente da mulher, que é Cristo, prevalecendo, vencendo sobre a semente da serpente. Então eu achei interessante, e eu acho que até cabe nas mensagens teológicas, a gente enxergar isso, ver isso, que o Apocalipse não é por acaso o último livro da Bíblia. Ele não é só o último livro da Bíblia, colocado como último, porque a Bíblia não está em ordem cronológica não, tá? Os livros da Bíblia não estão em ordem cronológica. Você vai ver, por exemplo, que Jeremias trata do exílio babilônico, e Esdras, que vem bem antes, trata do pós-exílio, é o retorno. A Bíblia não está em ordem cronológica. Ela é agrupada os livros por característica. Então você tem os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos. Ele é agrupado por tema, por gênero literário, por característica dos livros. Beleza? Gênesis e Jó. Jó teria sido escrito antes de Gênesis. Jó teria sido escrito por Moisés, supõe-se, né, os historiadores. Escritos por Moisés, e que teria sido escrito ou produzido antes de Gênesis ser produzido. Mas Jó está lá nos livros poéticos. Então, tenha isso em mente, a Bíblia não está em ordem cronológica. Mas a história, do início ao fim, ela aponta numa mesma direção. E Apocalipse, ele é o último em ordem cronológica e em ordem de organização. Ele é o último. E não é por acaso. É porque ele justamente, ele alinhava a história e dá um desfecho para ela. E ele faz questão, Deus fez questão de, por meio do Apocalipse, mostrar, fazendo referência aos eventos do princípio, aos eventos do começo, para falar, olha, aqui é o desfecho da história. Aqui a gente está fechando a história que toda a Bíblia conta. E toda a Bíblia, ela é a guerra entre a semente da serpente e a semente da mulher. A gente vê Caim e Sete, a gente vê Noé, os descrentes, a gente vai ver o faraó e Israel, a gente vai ver Abraão e os reis lá o rei de Sodoma, por exemplo, a gente vai enxergar Davi e Saul, Davi e Golias, a gente vai ver sempre uma dualidade, uma briga, sempre uma luta entre a descendência da mulher, o descendente da mulher e a descendência da serpente. Sendo essas figuras, Davi, Moisés e por aí vai, tipos de Cristo, prefigurados.
antes da encarnação de Jesus. São tipos. E isso continua. Nós, gerados em Cristo, Jesus, novas criaturas, nos tornamos semente da mulher e continuamos na guerra contra o pecado, contra o diabo, contra o mal, buscando viver a vontade de Deus. Vivemos militando. E a gente vai ver isso lá, igreja militante e triunfante. A gente vai ver que Apocalipse trata sobre essa milícia da igreja, essa luta da igreja, essa batalha que a igreja trava. Aí semana que vem então, a gente conversa sobre as mensagens teológicas e sobre semana que vem vai ser denso também. As mensagens teológicas, os métodos de interpretação do Apocalipse existentes e, por fim, um esboço, já introduzindo o livro para a gente no próximo módulo pegar, ler o livro e conversar sobre ele. Vamos lá, gente, dúvidas e contribuições para a gente encerrar? E Nova Terra. Nós vamos chegar lá, aí a gente vai reservar lá para Apocalipse 21, 22, quando a gente fizer o desfecho. A gente semana que vem vai entender como que Apocalipse se divide e a gente vai entender a questão do novo céu e nova terra. Felipe, fala meu irmão. Na verdade assim, eu entendi a dúvida. A dúvida dele é o seguinte: como é que o diabo, Satanás, ele era a serpente e se tornou um dragão? Isso há uma progressão? A gente vai tratar melhor quando conversar sobre esse ponto, mas na verdade aquilo ali são figuras. O que João está dizendo é o seguinte: esse cara é a mesma serpente lá do início, mas ele vê um dragão com 7 cabeças, 10 chifres, 7 coroas sobre a cabeça, ou 7 diademas. Por quê? Porque ali é uma analogia, uma figura daquele dragão como alguém que se opõe a Deus buscando tomar o lugar de Deus. A gente vai ver, por exemplo, que Jesus é o cordeiro que possui 7 chifres, que são os 7 espíritos de Deus. Então a gente tem uma analogia muito próxima entre a figura do dragão e a figura de Cristo, o dragão querendo se colocar no lugar de Cristo. Há uma passagem, inclusive, que o dragão, ele tem aparência, se não me engano é Apocalipse, eu posso estar errado, porque eu estou puxando aqui da memória. Há um texto na Bíblia que diz isso, e que ilustra bem isso, mas eu acredito que seja em Apocalipse, que o dragão tem aparência de dragão, mas a voz dele era de cordeiro, quando fala sobre o anticristo. Então, na verdade, não é uma progressão, é uma figura para mostrar detalhes, situações a respeito de do dragão. Não é que ele, vamos dizer assim, entre aspas, evoluiu ou progrediu e da serpente se tornou o dragão. É a mesma coisa. Só que João vê um dragão, porque há naquela visão de João, nos detalhes que ele vê do dragão, um sentido. Nas 7 cabeças, no fato de ser vermelho. No fato de ser vermelho. A gente, quando for entrar no texto bíblico propriamente dito, a gente vai trabalhar muito a questão da simbologia. Por que um dragão vermelho? Por que um dragão vermelho? Aí a gente vê que no contexto de Apocalipse a cor vermelha é muito associada à guerra. A gente vê, por exemplo, nos 4 cavaleiros em Apocalipse 6, que o cavalo vermelho era o cavalo da guerra. É muito associado à guerra e sangue e morte. Então há uma simbologia por trás que está trazendo uma resposta a respeito daquela figura horrenda que João está vendo. Entendeu? Não é necessariamente uma progressão ou um desenvolvimento da figura, não. É algo que está sendo mostrado para ser entendido naquele contexto.